Muito bem, seguindo aqui com a pauta, a gente fala agora sobre a questão das verbas de ressarcimento ou cota parlamentar aí para deputados que representam o Paraná. Ao contrário dos deputados estaduais, os deputados federais conseguiram gastar menos dinheiro da verba de ressarcimento, uma queda de 7% aí nesse último ano. O repórter Rafael Augustos traz as informações pra gente. Bom dia, Rafael. Oi, Rafa, bom dia novamente para você e nossos ouvintes. Na semana passada, a Jovem Pan News informou que os deputados estaduais aumentaram em 10% as despesas com verbas de ressarcimento no ano passado. As despesas chegaram a 16,6 milhões de reais e foram as maiores registradas em toda a legislatura. Já os gastos feitos pelos parlamentares da Câmara Federal registrou uma queda de 7%. Entre os meses de janeiro a dezembro do ano passado, os deputados que representam o estado em Brasília gastaram 11,5 milhões de reais. No mesmo período de 2021, as despesas atingiram 12,4 milhões de reais. E se compararmos com o primeiro ano da legislatura, em 2019, as despesas dos parlamentares federais caiu 4,3%. Na Câmara Federal, a verba de ressarcimento é chamada de cota parlamentar e é destinada a custear os gastos dos deputados exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar. Além do salário, do valor para a contratação da equipe de gabinete, da disponibilidade de um imóvel e de um auxílio moradia, caso optem por não ocupar o imóvel, cada deputado paranaense teve direito a cerca de 38 mil reais mensais de cota parlamentar. A verba é utilizada para gastos como transporte, alimentação, telefone, combustível, correspondência, aluguel de carros, divulgação da atividade parlamentar, entre outros. O valor máximo mensal da cota depende da unidade da federação que o deputado representa. Essa variação ocorre por causa das passagens aéreas e está relacionado ao valor do trecho entre Brasília e o estado em que o deputado representa. O dinheiro não utilizado em um mês pode ser acumulado para o outro. Ao final de cada ano, os valores não utilizados retornam para os cofres da Assembleia e pode ser devolvidos para o governo do estado para promover novos investimentos ou para desenvolver novas ações. As informações sobre o uso da verba de ressarcimento levantados também apontam que 35 dos 58 parlamentares que passaram pela Casa de Leis no ano passado gastaram mais de 300 mil reais entre os meses de janeiro e novembro somente com a verba de ressarcimento. Entre os deputados que cumpriram todo o seu mandato e que solicitaram os maiores valores de verba de ressarcimento em 2022 estão Cristiane Yared, do PP, com gastos que somaram 454 mil reais. Jacobo, do PL, com despesas de 453 mil reais. E Aliel Machado, do PV, que utilizou 446 mil reais da cota parlamentar. De outro lado, os parlamentares que menos gastaram no período foram Paulo Martins, do PL, que utilizou 114 mil reais da verba, Sargento Faur, do PSD, que gastou 288 mil reais, e Neila Prevot, do União Brasil, com despesas que totalizaram 292 mil reais. Todos os gastos dos parlamentares com a cota parlamentar ficam disponíveis no portal da Transparência da Câmara Federal. Também estão disponíveis os valores utilizados para a contratação das equipes, dos gabinetes, dos salários recebidos e do uso do não auxílio moradia. Rafael Augustos para a Jovem Pan News. Obrigada, Rafael, pelas informações. Marco, tá aí, portanto, os deputados federais conseguindo, de certa maneira, nem se dá para dizer cortar, porque esses valores aí de 400 mil reais, olha aí, será que representa a economia tecnicamente de um ano para outro? Então, sei lá, torraram menos dinheiro público, digamos assim, né? E aí os deputados estaduais aqui em contramão, no ano eleitoral, aumentando os gastos, como o Jornal da Manhã e a Jovem Pan já trouxeram.
A notícia é boa, né? Sempre que a gente fala em economia e dinheiro público, a notícia é positiva, por mais que seja pequeno ali o valor da economia, mas já é uma intenção, já está valendo. Antes isso do que gastar mais. Agora, o que eu chamo a atenção é o que eu já chamei a atenção quando a gente deu a notícia aqui dos deputados estaduais. A diferença de custos desta representação. Nós temos lá uma Cristiane Yared, que gastou quase R$500 mil, conforme o Rafael Augustus nos trouxe a informação aqui. E nós temos um Paulo Martins que gastou perto de 100 mil. Então é R$300 mil de diferença, mais de R$300 mil de diferença de um para outro. E aí o eleitor faz ali a avaliação que ele quiser, quem foi melhor, quem foi pior. O meu ponto não é esse. O meu ponto é por que um custa tanto e outro custa menos? Se eles fazem, em tese, o mesmo trabalho, que é viajar a Brasília, conversar com pessoas, receber demandas, apresentar projetos, fiscalizar o poder público. Todos os deputados têm as mesmas funções e prerrogativas. Por que um gasta tanto e outro menos? E aí, tem que fazer o comparativo aqui numa empresa privada. Como é que funciona? Eu tenho um funcionário que gasta 400 mil, um que gasta 100. Eles entregam, para ser legal aqui, o mesmo resultado. Você vai ficar com quem e vai demitir quem? A população já fez isso. A Yared não se reelegeu. Claro que não foi só por causa disso, né? Mas talvez seja um dos motivos. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que tenhamos cada vez mais exemplos como o do Paulo Martins e menos do que Cristiane Yared. 11h19.